E aí, pessoal, tudo bem? Deus abençoe a todos. E aí, já fez o jejum hoje? Já jejuou hoje? Ou ainda vai jejuar? O jejum é para mortificar a nossa carne, os desejos da nossa carne. E olha, o jejum é tão forte que ele nos leva a uma dimensão de discernimento do mundo espiritual. Como assim, pastor? Quando a pessoa ela está jejuando, ela é de jejum, é normal ela ser atacada, né? É normal as pessoas atacarem ela, porque as pessoas elas ficam tipo nervosas, né, com você, com a pessoa que está jejuando. As pessoas começam a brigar, as pessoas começam a se alterar, ameaçar. Tem gente que quer até brigar. Sabe por quê? Porque manifesta o mal que está na vida dela. Manifesta o que está escondido na vida dela. Às vezes você está jejuando e você não entende, porque tem gente perto de você que está agressiva, que está nervosa. Jejum. Forte, né? Eu queria ler dois textos, dois textos da Bíblia. O primeiro está aí na tela já. Ó, diz assim: esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, né, uma adivinha estava seguindo Paulo quando ele estava indo para a oração dele, e ela seguia Paulo, né, Paulo e Silas, e falava assim, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha só. E isso fez ela por muitos dias. Diz Paulo, perturbado, né? Não perturbado de perturbação de demônios, não. Revoltado, né? Voltou-se e disse ao espírito: Olha só, ao espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Na mesma hora o encosto saiu. Então, olha só que coisa forte, né? Vamos colocar aqui ó, algumas imagens só para ilustrar. O que acontece? A Bíblia diz que os donos da menina, que ela era uma adivinha, né? Mandaram até prender Paulo e Silas porque eles expulsaram o demônio da menina. A menina dava lucro, né, com a adivinhação, e os senhores dela ficaram revoltados. Agora, imagine Paulo quando ele ia para a oração, a jovem vinha ao encontro deles e todo dia a jovem ficava falando, né? O demônio na boca dela, o espírito de adivinhação falava: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, olha, eles são servos do Deus Altíssimo, são servos de Deus e tal, todo dia, todo santo dia. Aí o que aconteceu? Paulo viu que aquela menina estava elogiando, né, eles. Ele percebeu que aquilo ali era um demônio, que ela estava sendo usada por um demônio. Né? A Bíblia fala que Paulo se perturbou com aquilo, se revoltou e disse: Espírito, em nome de Jesus Cristo, saia dela. E na mesma hora o demônio saiu. Então, vocês percebem que o mundo espiritual, né, existe. Existe. O demônio estava elogiando Paulo e Silas todos os dias. O demônio não. Olha só que interessante. O demônio não estava atacando. O demônio estava elogiando todos os dias. Né? Todos os dias, quando Paulo e Silas iam fazer suas orações, o demônio vinha, são santos, são servos de Deus e tal. Então, o que eu quero que você entenda? Paulo viu o que ninguém viu. Olha o poder da oração e do jejum. Paulo viu o que ninguém viu, né? O demônio que usava aquela menina para adivinhar estava iludindo o povo, né? Enganando as pessoas. Paulo viu aquilo. E tem muita gente que não percebe,
que o mal está agindo. Ela não consegue perceber que o mal está operando próximo dela, está perto dela. O mal está perto e ela não enxerga isso. Então, só quem tem discernimento espiritual para enxergar que os olhos naturais não conseguem ver, né? Tem que ter o discernimento espiritual. E o jejum e a oração faz isso. Tem muita gente que está conversando com os demônios e não percebe que são demônios. No trabalho, em casa, na rua, não percebe. Existem castas de demônios que se manifesta, ela vai se manifestar pelo poder do jejum e da oração. Você vai ver que é demônio. E você vai ter autoridade no nome do Senhor Jesus para expulsar esse demônio. Agora, tem outro capítulo aqui do livro de Atos, deixa eu colocar aqui, 19 e 12, que vai dizer assim, ó, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Quer dizer, isso aqui é Paulo em Éfeso, né? Como ele não conseguia, e até as pessoas que estavam endemoniadas, enfermas, doentes, eles levavam lenços, né, que Paulo usava, e Paulo orava, consagrava, apresentava a Deus e mandava para esses lugares, e os enfermos eram curados. Os demônios saíam do corpo das pessoas, as pessoas eram libertas. Aí a Bíblia vai dizer assim, ó, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Olha que situação, né? É, veja que os exorcistas judeus queriam expulsar o demônio no nome de Jesus que Paulo pregava. Agora preste atenção no que o demônio falou. Olha só. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Quem são vocês? Né? E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, assenhorando-se deles, dominando eles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Olha só, fugiram daquela casa. Então, o que acontece? O demônio avançou neles, agrediu eles, deixaram eles nus. Eles tiveram que fugir, porque os demônios sabem quem tem autoridade para repreendê-los, né? Lembrando que essas pessoas que tentaram expulsar o demônio eram exorcistas judeus, não eram cristãos. E o demônio diz: quem sois? Quem vocês pensam que são para tentar me tirar deste corpo, desta vida? Então, coisas sobrenaturais acontecem quando a pessoa está em jejum e oração. Olha, quando você jejuar e orar, se te der ânsia de vômito, vá ao banheiro. Joga para fora. É Deus limpando. Às vezes você está jejuando e orando, até os animais, sabiam? Até os animais perto dela começam a latir, o gato começa a miar, os animais, eles ficam agitados no quintal, né? Fica assustado não. Continue em oração e em jejum. Se você sentir uma opressão maligna perto de você, ali dentro da sua casa, não tenha medo. Continue em jejum e oração. Continue, porque está mexendo no mundo espiritual. Lembra de Eliseu, né? Eliseu e o moço dele? Porque o moço ficou assustado com medo. Ah, meu senhor, carros e cavaleiros nos cercam, nós iremos morrer. A Bíblia diz que Eliseu orou pelo rapaz e Deus abriu os olhos do rapaz e o rapaz viu ali anjos e mais anjos em torno deles. Quer dizer, muito mais
os que estão conosco, que é Deus, os anjos, do que os que estão com os nossos inimigos. O maligno vai cair por terra, o mal vai cair por terra. Jejum e oração. Faça o seu jejum, faça a sua oração. Tenha um propósito firme com Deus. Tá certo? Deus abençoe a sua vida e vamos em frente. Vamos orar e jejuar.